Olá, benditos e benditas! Que bom que você está aqui com a gente no segundo trimestre de 2023 e você veio aqui para estudar a lição, não é isso? Mas antes da gente começar, eu tenho muita gente para apresentar, mas roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente, você já notou que a gente está de cenário novo, cenário diferente, a gente não está lá no estúdio, a gente está aqui no acampamento adventista de Analândia, aqui acompanhados de uma turma muito especial. Galera, dá um oi para a galera de casa aí, olha aí, você está vendo parte da nossa juventude aqui da PAC, que está aqui com a gente nesse episódio, gravando o episódio número 1 da segunda temporada de 2023, e eu não estou acompanhado só dessa galera aqui, eu também estou acompanhado hoje do pastor João Batista, lá de Rio Claro. Tudo bem, pastor? Boa noite. Boa noite, pastor Gabriel, boa noite para você que está aí acompanhando esse podcast, que Deus te abençoe, com certeza vai ser uma grande bênção. Obrigado, pastor, vai ser uma bênção, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco, e um abraço para a galera de Rio Claro também, pessoal muito especial. Sim, com certeza, para você aí de Rio Claro, inclusive, acompanhe sempre, né, toda semana, esse programa especial. Muito obrigado, pastor. Hoje eu também estou aqui com um camarada muito especial, que é o Bruno. Para quem não sabe, o Bruno é o nosso social media, é ele que responde. Quando você... Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui, Bruno. Com certeza. Você já está seguindo @JovensAPAC? Se você não está seguindo @JovensAPAC, eu vou orar para Deus quebrar teu celular em casa, bendito. Não vai dar certo isso. Então você precisa, pega teu celular aí, segue a gente. O Daniel, que está aqui, né, hoje com a gente aqui, está aqui gravando, vai estar editando em casa e vai participar de um episódio que a gente já colocou aqui debaixo no vídeo para você ver. @JovensAPAC, @GabrielGmanuel, as redes do Instagram dos Jovens da PAC. Vai lá, segue lá, compartilha. O Bruno é o nosso social media que faz o trabalho lá. Bruno, como é que é trabalhar com as redes sociais dos jovens aí? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, trabalhar com as redes sociais é algo desafiador. Não é fácil, né? Exige ali tempo, empenho, mas assim é gratificante, porque eu recebo muitas e muitas fotos, relatos, testemunhos, vídeos dos jovens aqui da PAC adorando ao Senhor. Então, assim, é bom e é muito gratificante. Então, eu estou adorando. Que bom, Bruno. A galera tá marcando sempre a gente lá, é pequeno Sim. grupo, é culto jovem, tem muitas coisas boas, não é isso? Sim, esse ano aqui a galera jovem já começou no modo on. Já começou todos ativados ali, pequenos grupos, classe jovens, tudo que é para o jovem fazer, eles já estão fazendo, estão trabalhando. Tem dias que eu nem consigo postar todas as fotos que me mandam, porque são muitas ações. Então, assim, Deus seja louvado pela nossa juventude. Que bacana, Bruno, que bom. Então você de casa que está aqui nos assistindo, que é aqui da APAC, já viu? Se você tiver alguma ação com seus jovens, marca a gente lá, @JovensAPAC, que a gente vai ter o prazer de jogar as tuas ações nas redes. E agora em março, semana passada, a gente teve o Dia Mundial do Jovem Adventista, foi uma bênção, e nós já estamos chegando na Semana Santa. Então se você vai ter atividades na sua Semana Santa, manda pra gente poder replicar as tuas ações aqui. Mas você veio para estudar a lição, então, pastor João, faz uma oração para a gente iniciar, por favor. Nosso Deus, queremos te agradecer por podermos estudar a tua palavra, especialmente nesse trimestre, a respeito das profecias, que compreendamos corretamente e vivamos de acordo com a tua vontade, nos preparando para a sua volta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor João. Lição desse trimestre, se você ainda não tem a lição Mensagens, uma lição muito poderosa, você pode adquirir, mas a minha dica para você é que você faça assinatura anual para você poder estar estudando. E nós também temos o aplicativo da lição da Escola Sabatina, que agora, meninos, é de graça. É só baixar. O Daniel já está colocando aqui na tela o endereço para você ir na sua loja de aplicativos e buscar a sua lição no seu celular. Então não fica só olhando no Instagram, Facebook, no YouTube, perdendo tempo da tua vida. Investe estudando a tua lição, que essa lição aqui está poderosíssima, não é isso? Muito então, poderosa. Lição número 1 aqui, eu gostei bastante, vamos dar uma olhadinha aqui. Jesus vence, Satanás perde. Qual é a impressão de vocês com esse título aí na primeira lição, meninos? O que vocês acham disso aí? Bem, eu vejo aqui algo assim maravilhoso, né? Porque a gente já tem a certeza da vitória. Jesus vence, Satanás perde. Quer dizer, nós já estamos, quando estamos com Jesus, nós já estamos do lado vencedor. Que maravilha. Bruno, e você, o que você achou? Antes de você me responder, Bruno, já vou perguntar para a plateia que está aqui, o que alguém Claro, achou? com Já certeza. seleciona alguém aí, quem gostaria de me dar opinião também aqui, o que você achou? Jesus venceu, Satanás perde. O que você acha desse título? Fala para a gente também, enquanto isso o Bruno vai dando opinião aqui e alguém vai responder para a gente já já. Beleza. Olha, para mim esse título, Jesus vence, Satanás perde, é a constatação de um fato. Né? O inimigo ele já sabe que perdeu, a sentença já foi decretada para ele, então ele já sabe que para ele acabou. Então, quando eu leio esse título, Jesus vence, Satanás perde, eu sinto uma paz.
Eu sinto uma paz porque eu sei que eu não estou sozinho e eu sei que eu não estou do lado errado. Porque se nós estamos com Cristo, como o pastor disse, nós já estamos do lado vencedor. Exatamente, Bruno. E quem vai ser o campeão? A campeã que vai me dizer aqui quem foi, cadê? Qual o seu nome, campeão? Meu nome é João Lucas, sou da Igreja Adventista Central de Rio Claro e eu achei esse título muito interessante, né? Porque nós vemos muito em filmes aquela famosa frase: posso ter perdido a batalha, mas não perdi a guerra. Mas aqui no caso, na batalha cristã, o qual todos nós estamos inseridos, é o contrário, porque a guerra já está vencida. Jesus venceu por todos nós. A batalha está em cada um, onde qual lado nós queremos estar nessa história. Mas a guerra nós já sabemos. Como Apocalipse 12 fala, Jesus venceu essa batalha, morrendo na cruz por cada um de nós. Nossa, pastor João, vou convidar ele para gravar um dia comigo no estúdio. Ele é bom. Eu gostei, Que tal? rapaz. Olha só. Rapaz, poderoso, Pode ter né? certeza, é professor dos adolescentes lá Olha na só. igreja, vice-diretor do Clube dos Bravadores. Caramba. Desculpa, capelão do Capelão do parte Clube de espiritual. Bravador. Parte espiritual. Sim, é. Quantos anos tem, João? 17. A meninada vai me perguntar depois, solteiro, namorando, como é que tá isso aí, João? Namorando já. Rolou até um A na plateia aqui. Olha só que pena, João. Mas tudo bem, tá tranquilo, João. Que Deus abençoe você. Obrigado. Gostei muito da sua contribuição. Realmente, né, meninos? Jesus venceu. Já venceu. A história não acabou, mas nós já vencemos, não é isso, pastor? Gostaria de destacar algo que o João Lucas falou, Sim. né, com respeito à questão da escolha. Por quê? Jesus venceu, Satanás perdeu. Mas Satanás ainda está ativo. Sim. Ele não está ainda preso, ele continua querendo levar pessoas para junto dele na perdição. Aí vem a questão da nossa escolha. Que lado queremos estar? É que mesmo sabendo que ele já perdeu, ele ainda não se deu por vencido. Então, ele sabe, não, eu perdi, beleza, mas eu vou levar o máximo que eu puder comigo. Então, é aí que entra a humanidade na jogada, porque nós é que somos aqueles que ele quer ferir através de Jesus. E é interessante aqui, meninos, vem um detalhe. No primeiro dia, cita o livro de Histórias de Guerra de Cormac O'Brien, que ele conta histórias e relatos de vitórias improváveis, vamos dizer assim, não é isso? Uhum. Que eram exércitos menores ganhando de exércitos maiores ali, né? E ele cita a história aqui de Cártamo, que com 55 mil soldados, venceu um exército de 80 mil. Para quem é cristão, não parece às vezes que a gente está num exército um pouco menor? Qual é a impressão de vocês? Com certeza parece. Só olhar ali, os jovens, né? Estamos aqui falando com a galera jovem. Quantas vezes na sua vida você já foi o único na sua sala que você era cristão, o único na roda dos seus amigos que guardava o sábado? Você, por várias e várias vezes na sua vida, em várias situações, os jovens da nossa igreja sempre foram os únicos. E sempre assim, cara, eu não vou conseguir ser cristão, não vou conseguir guardar o sábado, ser fiel, porque eu estou em menor número. Eu vejo todo mundo fazendo o contrário e eu vou fazer só aqui sozinho, vou remar contra a maré. Então parece realmente, humanamente falando, é impossível. Não tem como a gente vencer, porque as probabilidades estão todas contra nós. Só que, aí entra um porém, nós não estamos nessa guerra sozinhos. Nós não estamos nesse mundo sozinhos, nós estamos aqui com um propósito. E já estamos no lado certo. No lado de quem? Jesus. Lado de Jesus. É interessante que nessa questão, né, de ser a minoria, nós vivemos numa época em que as minorias, elas são consideradas, estão em alta, né? Então há aquele respeito pelas minorias. Mas quando se trata na questão religiosa, parece que não há tanto esse respeito, né? Sim. Então há um questionamento maior. Mas hoje, na minha leitura bíblica, lendo o livro de Crônicas, especialmente os capítulos 19 e 20 de 2 Crônicas, Josafá, ele era o rei de Israel, aliás, de Judá, e ele recebeu notícia que um exército muito grande, milhões de pessoas vindo, soldados vindo para atacar. E ele se desesperou e ele chamou as pessoas importantes, eles se ajoelharam e falaram: Senhor, nós estamos na sua mão, é a sua terra, o Senhor deu para nós, agora o inimigo está vindo tomar. E ele fez uma oração bonita, está ali descrito, e aí, terminando a oração, veio o profeta e diz assim: Rei, Deus ouviu sua oração, pode ficar tranquilo que a batalha é do Senhor. E aí, ele até convida os cantores, eles montam um coral e vão na frente cantando. Quando eles chegam no alto, eles veem lá o exército, super exército, se destruindo uns aos outros. Não sobrou um homem.
Aí ele volta feliz da vida e ele diz o seguinte, está em 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e prosperareis. Crede nos seus profetas, né, e sereis vitoriosos. Então, nós temos conosco o mesmo Senhor que deu a vitória para Josafá, e temos as profecias que nós estamos estudando nesse trimestre para nos ajudar a sermos vitoriosos, estarmos do lado da vitória. Olha só, então, verdadeiramente, um com Deus é maioria. Não precisa de muita gente. Um com Deus já vencemos, né? Agora, é curioso quando a gente começa a falar sobre isso, que a gente começa a perceber que não existe muito essa questão de neutralidade, né? E antes de entrar nisso, eu queria entrar aqui no texto bíblico de Apocalipse 12, de 7 a 9. Você que está em casa pode pegar a sua Bíblia e vai acompanhar conosco o início dessa guerra, o início dessa batalha. A Bíblia descreve da seguinte maneira aqui. Acompanha comigo na sua casa, aí na sua Bíblia. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Vamos esclarecer um negócio aqui, meninos, sobre isso. O texto falou sobre Miguel e seus anjos. E quem está em casa pode ser que não tenha o conhecimento completo, e muitas religiões falam assim, quem é Miguel? De onde veio Miguel? Pastor João, quem é Miguel na Bíblia? Para a gente esclarecer de uma vez por todas, assim, quem seria Miguel, esse cara que vai na frente das batalhas e que sai liderando ali a batalha contra o inimigo de Deus? Miguel aparece também em Daniel capítulo 12, que é aquele que se levanta em favor do seu povo. E de acordo com os estudos, né, da Bíblia Sagrada, quando aparece o nome Miguel, todos eles se referem a Jesus Cristo. Então Miguel é Jesus. É Jesus Cristo. E é ele quem se levanta para defender o seu povo. Agora, quando aí no Apocalipse, conforme o texto lido, Miguel e seus anjos batalham contra o dragão e seus anjos, então está se referindo a uma batalha que começou antes da existência do nosso planeta. Exatamente. É antes da criação, então, pastor João? Isso. E aí, naquele momento ali no céu, né, no lugar perfeito, surgiu a malignidade no coração de Lúcifer, que era um anjo poderoso, né, portanto, Lúcifer, portador de luz, e Sim. ele acabou se extraviando, né, com desejos malignos, e convenceu uma terça parte dos anjos do céu. E a peleja ali foi Miguel, Jesus Cristo, tentando convencer Lúcifer e os anjos de que eles estavam errados na maneira de pensar, mas eles permaneceram no seu pensamento e então trouxeram para o universo, né, esse mistério que é o pecado. Entendi, pastor. E agora vem algo interessante. Depois dessa batalha aí, praticamente ficaram divididos os dois lados. Existe o lado que é o lado vencedor, que é o lado de Cristo, vamos dizer assim, o lado do bem. E existe o lado perdedor, o lado do mal, que é o lado de Satanás. E existe algum terceiro lado, Bruno? Existe neutralidade nessa batalha? Então, falar de neutralidade, hoje aqui no século XXI, né, está super em alta. Assim, não, eu não concordo nem com a direita, nem com a esquerda, eu prefiro ser neutro. Só que, na verdade, a neutralidade, né, nesse campo aqui do grande conflito, nada mais é que uma forma de você tentar se manter neutro, mas não no sentido de, você está errado ou o outro está errado. Não. Quando você vai aqui para neutralidade, aqui na batalha que houve no céu, cada anjo, ele foi confrontado. Você vai confiar no amor de Jesus ou você vai acreditar nas palavras enganadoras de Satanás? Então, aqui no céu, não houve neutralidade. Eu falei assim, eu não concordo, eu não vou tomar posição. Não. E isso é muito importante para nós, porque nós gostamos muito de falar assim, não, eu não vou pregar o evangelho, eu não vou fazer tal coisa, eu vou ficar neutro aqui na minha, vocês que decidam aí, eu vou ficar aqui. Não. A história, ela mostra que toda vez que o ser humano quis manter a neutralidade, não deu certo. Então, se você não está do lado de Jesus, que é o amor, automaticamente você está contra ele. Então, não existe neutralidade quando se trata do bem e do mal. Então, assim como os anjos foram confrontados a escolher um lado, porque nenhum dos anjos ali ficaram ali, não, eu sou neutro e não vou tomar partido. Não, todos tiveram que tomar uma decisão. Jesus ou Satanás. E agora, essa mesma pergunta que foi feita lá no início dos tempos, é feita para nós hoje. E aí, de que lado você está? Você tem que decidir um lado. Isso é fato. Agora, depende de você
qual lado que você vai escolher. Mas já adianto, se você escolher o lado de Jesus, é o lado vencedor. Pastor, eu sou Gabriel, do distrito de Mococa. É Gabriel Santos? Né? Alguém me falou que imita o Silvio Santos, Gabriel Santos, um negócio desse, é? Olha só, mas é o Silvio. Ele é talentoso, vai se apresentar nas nossas horas sociais aí. É o seguinte, observando, toda vez que eu ouço sobre esse episódio, sobre essa história, eu tenho uma percepção que assim, é sempre entre crença e atitude. Então, assim, ótimo a gente saber que a guerra já foi vencida por Jesus. Mas só o fato de acreditar nisso não é o suficiente, é uma parte. A gente precisa agir como tal, agir como quem escolheu acreditar. Por quê? É a mesma coisa, uma vez eu quis muito aprender a tocar um instrumento, e aí comprei um violão, eu queria muito, né? Toda vez que eu chegava num lugar que tinha um violão, eu pegava, tocava e ficava assim. Quando eu comprei o violão ficou encostado e depois essa vontade ficou ali. Então, assim, você acreditar e falar que, eu estou do lado de Jesus, ok. Mas e as nossas atitudes? Será que elas refletem essa escolha que a gente tomou? Será que nós contamos para as pessoas também? Então, nós precisamos usar as duas partes, né? Além de acreditar, ter as atitudes de pessoas que acreditaram, que escolheram estar do lado vencedor. Muito boa a sua colocação, Gabriel. E eu fico pensando nisso que o Gabriel está falando, da gente escolher, porque tem gente hoje a gente vive um cristianismo coaching, em muitos lugares, né? Que é aquele cristianismo que está em torno da pessoa ali. Olha, você declara a sua vitória, você declara a sua carreira, você declara aonde você quer chegar e Deus tem a obrigação de fazer você chegar lá porque você declarou isso, né? E a gente percebe uma coisa, quando a gente fala de vitória em cristianismo, tem pessoas que não entendem. Vencer em Cristo, vencer o mundo em Cristo é chegar no céu. Isso não significa que não vai haver dor, que não vai haver lágrimas, que não vai haver frustrações. E você falou sobre se posicionar. Tem muita gente que tem dificuldade de se posicionar porque quando a vida me frustra, eu não quero ficar com Cristo. Eu fico meio chateado, eu quero deixar de lado Cristo, como se o sofrimento fosse algo opcional na terra. Só que, na verdade, na terra, sofrimento não é opcional. Se o mundo jaz no maligno, significa que em algum momento nós vamos sofrer, vai haver lágrimas, vai haver derrotas, vai haver perdas. Aí Cristo fala assim, no mundo você vai ter aflições, e eu gosto desse versículo, abre aspas aqui, no mundo você vai ter aflições, abre um parênteses, pode morrer, pode ficar desempregado, pode perder relacionamento, pode perder pessoas, pode chorar, pode chegar uma doença muito ruim, infelizmente, fecha parênteses. Aí Jesus fala assim, mas eu venci o mundo. O que significa, não é que você não vai ter aflição, é que você vai passar pelo mundo, mas vai vencer se você alcançar o céu em Cristo Jesus. E essa é a questão, né, Gabriel, de se posicionar. Eu me posiciono para eu poder alcançar o quê? A salvação em Cristo. Ter paz é isso. Eu tenho paz porque eu estou em Cristo, Ele venceu o conflito, vou passar pela batalha, mas eu consigo saber que no final da batalha eu venci alcançando a salvação. Até quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê personagens. João morreu lá, João morreu decapitado, João Batista, Paulo morreu decapitado, outro de crucificado de cabeça para baixo. Venceu ou perdeu? Venceu, né? Mas venceu em Cristo. Nós temos uma participação ali, Bruno, já volto para você aqui também. Quem foi que levantou a mão aqui? Eu. Por favor, fala seu nome. É Estevão Caque. Estevão Caque. Pelo sotaque, eu acho que não é desse continente aqui. É de onde, Estevão? De Angola, África. Angola. Seja bem-vindo, Estevão. Muito obrigado, pastor. Bom, eu ia falar sobre neutralidade. Eu acredito, eu definiria isso como basicamente uma negação simpática. Porque geralmente nós nos definimos neutros quando alguém vem com um assunto e nós não queremos concordar, sabemos que é a verdade, mas não aceitamos isso. Eu definiria a neutralidade como uma negação simpática. Você não quer machucar, mas você sabe que é a verdade. E você não vive como tal. Então você não quer ferir o outro, aí você fica mais caladinho, assume uma posição neutra, né? Até porque nos dias de hoje, se você assume uma posição muito drástica, você pode ferir alguém de alguma maneira, não é isso? Sim. Muito bem, muito boa a sua colocação, Estevão. Bruno, você também queria colocar alguma coisa? Sim, eu só queria então esclarecer, né, e deixar assim que já é constatado que quando se trata do grande conflito não existe neutralidade, né? Ou é um lado ou é outro. E esses dias eu ouvi uma frase que dizia assim: se algum dia você fosse preso sob a acusação de ser cristão, haveria provas o suficiente para condená-lo? Porque falar assim, eu escolho Jesus é fácil. Não, Jesus é tudo para mim, eu amo Jesus, quando tenho culto, louvor, eu choro. Nossa, eu senti a presença de Deus naquela relação sensitiva. Mas
a convivência com Cristo ali todos os dias é isso que vai nos fortalecer, e que se nós formos presos sobre a acusação de sermos cristãos, é aí que as provas vão surgir. Então, se você for preso sobre a acusação de ser cristão, mas não houver provas o suficiente que possam te condenar, é perigoso. Porque significa que você está escolhendo a Jesus de boca, mas não de atitude. E não adianta você falar que escolhe a Jesus de boca e não de atitude, porque no fim dos tempos, o que vai contar não é o que você fala, é a sua vida, é o seu coração. Exatamente, muito bem colocado isso aí, Bruno. Mas aqui, pastor João, tem uma parte bem interessante aqui. A Bíblia traz uma expressão assim, um tempo, 2 tempos, metades de um tempo. A gente está acostumado com a expressão tempo do jogo de futebol, 45 minutos, mas até nos esportes, um tempo no basquete é uma quantidade de minutos, no futebol é outra, no futebol americano é outra. E na Bíblia, pastor João, o que a Bíblia quis dizer? O que João quis falar com isso? Quer dizer, o que Daniel quis dizer com isso? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, como é que é isso aí? Essa é uma expressão, né, que aparece tanto em Daniel quanto em Apocalipse também, né? Sim. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Você está se referindo a uma quantidade de tempo. E essa quantidade de tempo, ela se refere de uma maneira simbólica. Na Bíblia nós temos muitos símbolos, especialmente no Apocalipse e Daniel, né, que são livros que não se deve entender como se lê. E ao compreender isso através de outros textos da Bíblia, como Números 14, 34, nós vemos que um tempo se refere a um dia. Mas um dia em profecia se refere a um ano. Então, o que seria? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, 1 mais 2, 3 mais meio. Então, 3 anos e meio proféticos, né? Sim. E se refere a esse tempo, que dá 1.260 dias. Olha só que considerando que interessante. cada dia é um ano, então 1.260 anos. É uma profecia longa. Bem extensa essa profecia, né? 1.260 anos. E se refere a um tempo em que a igreja de Deus foi perseguida. O povo de Deus foi perseguido, né? É dito ali que a mulher, ela vai para o deserto, né? Mulher, na profecia também é um símbolo. Se refere à igreja, né? Vai para o deserto, vai para um lugar que não é povoado. Então ela esteve escondida durante um tempo. Né, durante esse tempo, né? Esse tempo, no caso... 2 tempos e metade de um tempo. No caso, os 1.260 anos, então ela esteve no deserto escondida. Isso, esteve de alguma forma escondida. Foi conhecido como a Idade Média, a Idade Escura, a idade em que, infelizmente, o mal dominou de tal forma que não houve crescimento nem científico, nem social. Houve, assim, uma estagnação, né, do crescimento. Entendi. É a famosa idade das trevas, né, pastor? Sim. Entendi. E realmente essa idade das trevas, eu acho muito interessante como Deus vai conduzindo, porque as trevas, elas vão se dissipando quando surge a Bíblia. Não é isso? Ali na Idade Média, o primeiro livro impresso, imprensa de Gutenberg, né? Surge a Bíblia e as trevas começam a se dissipar porque surgiu o conhecimento de Deus ali. Isso é extraordinário, né? Como disse o salmista Davi, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a luz é que ilumina nossos caminhos, né? E sem a Bíblia, durante essa época, então houve trevas realmente em todos os sentidos. Exatamente, pastor João. Muito obrigado, pastor João. Eu fiquei sabendo aqui pelo ponto que tem participação aqui, então vamos lá. Deixa eu falar com você. Oi, meu nome é Fernando, eu sou do distrito de Mococa. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. É o Silvio Santos. E você quem? Quem que você imita? Eu sou só o Fernando Só o mesmo. Fernando mesmo. Beleza, então tá bacana. Vamos lá, Fernando. Bom, não cortando o assunto que o pastor estava falando, mas em geral, não é que nós vivemos uma guerra e constantemente nós temos dificuldades e problemas. Mas como uma vida como cristão, a gente sempre tem que guardar dentro da gente que é muito importante a renúncia. Nós vivemos um mundo que em gerações vem mais coisas e mais coisas, e muitos com o tempo vêm se perdendo porque têm se conformado com as coisas deste mundo. Nós temos nos esquecido do verdadeiro cristianismo, da importância da crucificação de Jesus. E é muito importante a gente alinhar isso na nossa vida da renúncia, porque a partir do momento em que a gente escolhe Jesus, não é sobre, como Gabriel disse, a posição. É a gente se posicionar, a gente deixar as coisas do mundo para viver as coisas de Deus. É a gente escolher viver em luz, deixando a obscuridade de lado. Então, eu penso que um cristão ele deve muito bem renunciar
as coisas que acontecem, né? Porque não adianta a gente ver com um pé dentro da igreja e um pé no mundo. A gente dentro da igreja está vivendo uma coisa e fora da igreja a gente está vivendo outra. Então, quer dizer, a nossa guerra, a gente só está do lado de Jesus dentro da igreja. Então, a gente sai da porta para fora, acabou. Ou, é como disse, né, o rapaz ali, que tem muita gente que se esconde, tem medo de falar sobre a verdade, para não machucar alguém, ou para não ferir alguém, ou para não ferir os princípios de outra pessoa. Mas esse é o verdadeiro cristianismo, esse é o verdadeiro evangelho, é quando a gente aprende a renunciar. Às vezes a gente tem medo, a gente tem insegurança, mas a gente acredita em Deus, a gente crê, e aí a gente vai renunciando às nossas vontades, e assim vai completando a vontade de Deus em nossa vida e também na vida de muitas outras pessoas. Muito obrigado, Fernando, pela sua participação. Verdadeiramente, esse ponto da renúncia é um ponto essencial, né? Porque o Evangelho, Jesus fala isso, né? Em Lucas 9, se quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Muito boa a sua colocação, Fernando, porque o Evangelho exige isso da gente. Pastor João. Pastor Gabriel, inclusive com a fala do Fernando ali, me fez lembrar o seguinte, né? Que nós falamos sobre o início da batalha, né, do grande conflito, que foi no céu, Miguel e seus anjos, mas hoje essa batalha, como ele disse, está aqui, ó, é na mente de cada um de nós. O grande conflito, ele continua, mas só que dentro de cada um de nós. E aí somos nós quem damos a resposta, conforme foi dito. Sim, exatamente, até porque Satanás, ele vai querer ferir, porque ele sabe, eu não posso com Jesus, eu não posso destruí-lo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar ferir Jesus, machucando quem ele mais ama, que é através de nós. Então, através da igreja, através de nós. E essa batalha espiritual que começou lá no céu, como já foi dito, começa aqui na nossa mente, nas lutas diárias, nas provações, nas dificuldades, nas vezes que você tem que provar a sua fé. É nesses momentos que o inimigo tenta te derrubar. E são nesses momentos que a gente tem que entender, não há neutralidade, não adianta querer ficar neutro, porque você vai ter que escolher um lado. E eu escolhi a Jesus, ok, maravilha, mas não ache que só porque você escolheu Jesus, que é o lado vencedor, que não vai ter problemas, que não vai ter dificuldades. Vai ter consequências, consequências boas e consequências ruins. A consequência boa qual é? A vida eterna em Cristo Jesus. E agora a consequência ruim é as provações, é o inimigo tentando ali te derrubar, mas se você se manter firme e alicerçado na palavra, com certeza, não vou falar que vai ser mais fácil a sua caminhada cristã, mas você vai ter a plena convicção de que você está do lado certo. Muito boa a sua colocação, Bruninho. Agora vem um detalhe interessante aqui. Vocês falaram aí, a gente já venceu, Jesus já venceu, só que o fato de Cristo ter vencido, a gente precisa se perguntar o seguinte: estamos aceitando a vitória em Cristo? Porque esse é um detalhe curioso, né? Tem gente que fala, não, Jesus venceu, mas eu estou aqui batalhando todos os dias para vencer. E eu até conto uma história sobre isso, sobre batalhar para vencer, porque quando eu começo a pensar em batalhar para vencer, eu penso em pessoas lutando contra o pecado. E um dia eu cheguei numa das minhas igrejas, no meu segundo distrito, e eu entrei na igreja e uma irmãzinha me parou na entrada e falou assim: pastor, tem uma notícia boa. E ela estava com um sorriso tão bonito, tão bonito. Eu falei assim, perguntei para ela, mas que notícia que é essa, irmã? Fala para mim. Aí ela me puxou de lado e falou assim, pastor, estou sem pecar, tem 3 dias. Aí eu falei assim, nossa, uau, você imagina? Me conta esse segredo. Me conta o teu segredo. Aí ela me puxou de cantinho, ela falou assim, pastor, foi o seguinte, eu vim aqui na igreja na quarta-feira. E na quarta-feira eu vi um sermão poderoso aqui, e eu saí daqui, fui para minha casa, desliguei a televisão, desliguei minha internet, desliguei meu celular, fiquei na minha casa quarta-feira à noite, quinta-feira durante o dia, sexta-feira durante o dia, e de lá só saí para vir para cá, não fui para lugar nenhum. Não pequei, pastor, não tem pecado sobre mim. Ah, irmã, não sei se eu te conto, estrago o seu dia, eu deixo passar o sábado, não sei se eu revelo, né? Então, quando a gente começa a ver agora que, infelizmente, muitas pessoas estão lutando por si mesmas para vencer o pecado, não entenderam que a vitória em Cristo significa que eu tenho que crer nesse Cristo, aceitar esse Cristo, e eu não luto para vencer o mundo, eu luto para me apegar na Cristo e através de Cristo vencer o mundo. Então a luta é diferente, né? Eu não luto contra o meu pecado, eu luto por Cristo. Como o pastor João citou aqui ainda agora, se eu estou mais apegado a Jesus, vivendo com Ele, o Bruno também citou isso, eu consigo vencer, mas não por mim. A minha vitória está em quem? Em Cristo Jesus. E eu acho que isso faz parte de aceitar a vitória em Cristo, não é isso, pastor? Porque tem gente que tem dificuldade de aceitar, de crer, de desenvolver essa fé. E isso faz parte do dia a dia. É fácil desenvolver essa fé, pastor? Veja, em primeiro lugar, comentando essa questão do viver sem pecado, João até escreveu, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos o advogado no céu, Jesus Cristo justo.
A nossa mente, ela é pecaminosa. Nós temos uma natureza pecaminosa. Se nós não pecamos em atos, pecamos em palavras. Se não em palavras, em pensamento, porque nós temos a natureza pecaminosa. Até o momento em que nós falamos assim, eu não tenho pecado, a própria Bíblia diz assim, já estamos pecando, fazemos de Deus um mentiroso. Então, realmente, nós precisamos nos apegar à vitória de Cristo. É claro, vamos viver sem cometer atos pecaminosos, vamos evitar o pecado, como fazia Jó, se desviar do mal, mas a nossa vitória está em Cristo. A Bíblia diz que quando nós nos apegamos a Cristo, quando cremos, Ele nos justifica. Sim. E então nós somos justificados por Deus e aí estamos salvos. Não porque não cometemos pecado nenhum, mas porque nós compreendemos que o sacrifício dele foi tão completo que perdoa o meu pecado, e não somente o meu, mas de todos aqueles que virem a crer no seu nome, no seu sacrifício. Muito bem colocado, pastor. E é interessante que quando a graça te alcança como pecador, ela te alcança de um jeito, vou usar uma palavra até forte, você está num estado miserável, aí Deus te aceita, Ele te perdoa. Mas Ele não te dá autorização para você continuar vivendo de maneira miserável. Agora você passa a viver com Cristo, né? É a parte da santificação, como o senhor falou, pastor, e é a caminhada para o céu. Mas, pastor, a gente tem uma participação muito especial agora de um futuro pastor, fica gravado aqui na câmera, daqui a alguns anos, quando ele for pastor, vou mostrar isso para ele. João, por favor, traz a sua participação. Olha, muita gente me fala isso, viu? Olha aí, João. Olha aí, então tá gravado aqui já, cara. Eu gosto de falar, se por mim eu interromperia toda hora, porque eu gosto, mas não, enfim. participa aqui com a gente, João, tá convidado para os 13 episódios, tá gravado aqui, pode vir. É interessante sobre isso que nós estamos comentando aqui, é um versículo que eu gosto muito, tanto que tem até uma música que se inspira, que entrou no nosso novinário, que é Gálatas, quando ele fala, quando Paulo fala em Gálatas, que o meu eu já não vive, Cristo vive em mim. E eu vejo você, pastor Gabriel, postando seus vídeos no Instagram de jovens perguntando, pastor, eu posso isso, eu posso aquilo. Eu gosto muitas vezes quando você posta, eu até reposto nos meus stories. Eu fico refletindo, a questão é, será que eu posso, será que eu não posso? Eu acho que essa não deve ser a questão. A questão é, eu sou um cristão. O mundo faz isso, eu não devo nem pensar se isso é pecado ou não, porque essa não é a questão. Eu vivo no mundo, eu tenho que trabalhar para alcançar o mundo, mas eu não devo ver o mundo. Alcançar o mundo é alcançar todos os filhos de Deus, que nós possamos concluir essa obra que Deus nos concedeu, né? O interessante é que muitas vezes nós pensamos, tem até pastores que refletem sobre isso, porque Deus não usa os anjos para cantar nos nossos louvores, compor os nossos hinários, pregar nas nossas igrejas, mas não é isso que Ele quer que nós façamos essa obra. Ou seja, quando nós renunciamos nosso eu e nós vivemos para Cristo, nós entendemos, a questão não é se eu posso isso ou se eu não posso isso, a questão é, eu não sou cidadão deste mundo, eu sou cidadão do céu. Cara, um futuro pregador. Eu vou convidar esse menino para fazer Semana Jovem. Já tá pronto. Tá pronto já. Vou convidar esse menino para fazer Semana Jovem. Estou encantado aqui. Galera, a produção já me avisou aqui no ponto que nós estamos caminhando para o final. Já está quase acabando aqui. Mas, pessoal, em poucas palavras aqui, nem escutei da plateia. Com a plateia, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Tá acabando, galera. Vocês nem sabem, vocês que estão em casa, vocês não imaginam que hora que é aqui. Mas muito bem, vamos lá. É o seguinte, em poucas palavras, meninos, estamos no grande conflito. Isso é um fato. O que é o grande conflito e quando ele termina? O que é o grande conflito? O grande conflito, na verdade, ele já iniciou. É essa batalha entre o bem e o mal. Ele já iniciou e ele vai terminar. E o que nós precisamos, nesse momento, entender, como que já foi falado aqui, não existe neutralidade. Você tem que escolher um lado. Isso é fato. E nós temos que aceitar a nossa vitória em Jesus, porque nós, como seres humanos, quando nós estamos com uma dificuldade, o certo é nós corrermos para o braço do nosso Pai. Mas não é assim que a gente faz. O que a gente faz? A gente faz igual Adão e Eva, que tenta resolver com as suas próprias forças. Aí vê que não dá, aí a gente corre para Deus. Só que quando Deus vem e nos ajuda, o que a gente faz? Não, Deus, muito obrigado, até aqui foi maravilhoso, agora deixa que eu assuma o comando da minha vida novamente. Não. Nós estamos num grande conflito, numa batalha que é onde todo o universo ele está observando a gente. Ele está vendo aqui os últimos capítulos do que vai acontecer nessa batalha. Então, uma coisa é fato.
o inimigo já perdeu. Ele já está derrotado. E agora a grande missão dele é levar o máximo de pessoas junto com ele. Então não adianta só nós escolhermos a Jesus. Nós temos que viver por Cristo e viver com Cristo. Para que quando ele voltar, nós possamos estar do lado certo, que é ao seu lado. Então que essa possa ser a sua decisão, que esse possa ser o seu ponto, o seu foco, e que você nunca se desvie dele. Porque estar do lado de Jesus é estar do lado vencedor. Eu aceito o apelo, vamos pro batismo agora, né, pastor? Amém. Olha, você viu Com aqui. certeza, olha. Você viu o apelo, outro talento aqui, né, pastor? Verdade. Pastor João. Que bênção. Então, eu gostaria de destacar, né, um verso do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Né? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e as guardam, porque o tempo está próximo. Então, quando vai terminar? Não sei, mas está próximo. Aí nós podemos permanecer ali ouvindo, lendo e guardando as coisas que estão escritas aqui no livro dessa profecia. Muito bem colocado, pastor João, muito bem colocado, Bruno. Você que está em casa, já viu. Nós estamos do lado certo da história. Jesus já venceu essa batalha, está voltando para te buscar, só que agora você precisa definir o seu lado. Já começou bem que você está aqui com a gente no Pega a Lição. Se você já está curtindo a gente nas redes sociais, você já está na metade do caminho. A outra metade agora é você caminhar com Cristo o resto da sua vida. E vou te falar uma coisa que eu sempre falo para os meus jovens. Viver nessa terra, colecionar sofrimentos, derramar lágrimas e não vencer em Cristo para estar no céu, era melhor não ter nascido. Então não importa por onde você caminhou, hoje defina a sua vida caminhando com Cristo. A maravilhosa graça te alcança do jeito que você está. E sabe o que significa? Que não importa o que você fez antes de assistir esse vídeo, Jesus te chama agora. E se você aceitar, a sua salvação está garantida em Cristo Jesus. Continua com Ele. Nós vamos terminar o nosso podcast, mas já terminando aqui, Bruno, faz uma oração para a gente, por favor. Claro, com certeza. Vamos fechar nossos olhos? Querido Pai, que habita nas alturas do céu, Senhor, graças damos a Ti, porque Tu é nosso Deus, ó Pai. Nós estamos aqui nessa lição, nós entendemos que não existe neutralidade. Nós entendemos que existe um conflito cósmico e que esse conflito está prestes a terminar. Só que até que esse dia chegue, nós estamos nesse momento, nesse meio, onde dores, lutas acontecem diariamente nas nossas vidas, ó Pai. Então nos ajude a caminhar contigo, nos ensine a crer no seu amor e na sua bondade. Nós sabemos que o inimigo ele está pronto para nos enganar, ele está pronto para acabar com a nossa vida, mas nós acreditamos e cremos que o Senhor é o nosso Deus único e Salvador, ó Pai. Então nos proteja com o seu amor das garras do inimigo e que a gente possa, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, nós possamos olhar para cima e dizer, bendito esse Deus a quem nós aguardamos. Senhor Deus, obrigado por tudo. Fique com cada jovem, com cada pessoa que está assistindo e que eles possam ser alcançados por Ti nesse momento. Em Teu nome oramos. Amém. Obrigado você que ficou até aqui com a gente. Obrigado, plateia linda, sem sono, maravilhosa. Dá um sorriso aqui. Olha só quanta gente bonita. Vai ter um close agora para todos vocês ali. Tá saindo ali agora. Dá um tchauzinho para a galera de casa. Valeu. Pastor João, obrigado por você ter estado aqui com a gente. Foi uma bênção estar aqui contigo. Bruno, muito obrigado por você ter estado aqui com a gente. Valeu mesmo. E você de casa, muito obrigado. Você já sabe, todo sábado às 3 da tarde, pega a lição, pega a visão e estuda com a gente. Curte, compartilha, manda para os amigos e eu te vejo sábado que vem. Valeu, um abraço.